Bom dia, meu nome é Adriele, sou acadêmica do 9º termo de Direito da Faculdade de Ages, onde hoje vou estar falando um pouco sobre o tema da minha monografia, que refere-se à alienação parental, um desafio familiar e jurídico. O objetivo principal é alertar e conscientizar os pais de que cometer o ato da alienação parental não é o melhor caminho, pois ele vai estar prejudicando a formação e o desenvolvimento natural da criança e do adolescente, que é um dos direitos fundamentais que ele tem, que é a proteção, ter a proteção dos pais. E ambos os pais estarem exercendo o poder familiar sobre o seu filho. No entanto, a alienação parental, ela inicia através de um divórcio ou da separação do casal, onde apenas um dos genitores vai permanecer com a guarda, mas nem sempre esse genitor vai se utilizar da alienação parental para manipular a criança ou o adolescente. Assim, a partir do momento que o genitor guardião possui um sentimento vingativo em relação ao outro genitor que não é o guardião, ele passa a manipular a criança ou o adolescente, com o objetivo de afastar, a criança ou o adolescente da relação ali afetiva que existia em relação ao outro genitor. Diante disso, das dificuldades que foram ocorrendo, foi instituída a Lei sobre Alienação Parental, sobre o número 12.318 de 2010, que ela veio para facilitar, o Poder Judiciário a tomar as medidas adequadas. Vale ressaltar que uma das consequências que a alienação parental ocasiona na criança ou adolescente é a repetição desse modelo. Se não for detectado no início e tentar amenizar o problema, pode haver uma consequência na vida adulta, que essa criança ou adolescente ela poderá estar repetindo esse modelo alienatório com os seus filhos. Normalmente, a alienação parental ela é detectada na fase adulta através de tratamentos psicológicos, mas nem sempre na vida adulta a pessoa vai conseguir amenizar ou retornar a aproximação com o genitor que ocorreu o afastamento, Que o genitor guardião, de tanto ele fixar na memória, no pensamento, na fase ali da adolescência, da fase criança, ele vai permanecer no seu psicológico esse modelo alienatório de anulação referente ao outro genitor. Diante disso, na fase adulta, ele vai, muitas vezes não consegue ter a reaproximação em relação ao outro genitor. Outro ponto interessante do meu estudo foi referente à questão que o genitor, às vezes o objetivo do genitor guardião não é alcançado. E um dos meios que ele se utiliza para de imediato ser quebrada aquela relação afetiva entre o outro genitor mais distante e a criança ou adolescente é a comunicação de abuso sexual, a falsa comunicação de abuso sexual, que refere-se a quando ele vai estar manipulando a criança que sofreu o abuso sexual, colocando no seu pensamento, e isso vai gerar um afastamento mais de imediato, bem como o Poder Judiciário também ele aplica medidas que podem, tomadas assim de imediato diante do depoimento da criança ou do adolescente e da mãe, onde seria necessário estar pegando depoimentos também, do outro genitor, de algumas testemunhas, porque o fato dessas decisões imediatas podem ocasionar devassos prejuízos no decorrer do desenvolvimento da criança, porque daí ela vai ter uma quebra do convívio com o outro genitor. Então, essa é uma das consequências também que é tida, que é inadequada a ser tomada também. Porque daí, às vezes, o abuso sexual não necessariamente não vai estar acontecendo, onde o genitor guardião ele vai se utilizar disso para afastar mais de imediato. Gostaria de lembrar que a alienação parental, o Poder Judiciário, assim, ele deve ser mais cauteloso ao tomar suas decisões. Há uma grande demanda de processos no Poder Judiciário,
mas às vezes podem se tornar insatisfatórias. Diante disso, o Poder Judiciário ele tem a possibilidade de requerer a ajuda da equipe multidisciplinar, que são através de peritos, psicólogos, para averiguar se há ou não a presença da alienação parental no âmbito familiar. Outra questão que está presente no meu estudo é referente à guarda compartilhada, que é um dos meios que o Poder Judiciário utiliza para que ambos os pais continuem exercendo o poder familiar. Serve tanto para evitar como amenizar os casos que eles detectam que há alienação parental. Diante da guarda compartilhada, ambos os pais estarão exercendo o poder familiar sobre o seu filho. E o menor, vale ressaltar que ele também tem o direito, de conviver com ambos os pais, uma relação e de proteção, também em segurança. A criança e o adolescente não pode ser utilizado como um objeto, onde de forma vingativa, sem pensar, até mesmo o genitor guardião, ele não observa que está ocasionando o prejuízo para a criança ou adolescente. Ao concluir essa minha fala, eu quero lembrar de um ponto muito importante, que a alienação parental ela pode ocorrer dentro do âmbito familiar, sem ter ocorrido a separação dos pais. Enquanto um dos pais procura proteger a criança ou adolescente, o outro procura corrigir. Então, nesse caso, torna-se fundamental promover políticas públicas, através de palestras, conscientização em relação aos pais, à sociedade no geral, de que a alienação parental não é o melhor caminho a ser seguido diante de uma separação ou um divórcio do casal. O que às vezes se percebe é que os pais não estão sabendo separar a relação conjugal da parental, onde ambas se complementam, mas uma é bem diferente da outra. A relação conjugal é a relação entre os pais. Já a relação parental é a relação que os pais têm com os seus filhos. Ao concluir a minha fala, torna-se fundamental ressaltar que a criança ela necessita do ambiente familiar digno, saudável, dessa proteção de ambos os pais, sem interrupção e em harmonia. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu quero fazer algumas considerações sobre o trabalho apresentado pela aluna Adriele Pelizar Jakubowski em sua monografia com o tema Alienação Parental, um desafio familiar e jurídico. Percebemos hoje em nossa sociedade a complexidade das relações familiares e intrafamiliar, e em que em muitos momentos há problemas no seio de uma família. E principalmente quando um casal vem a se separar, onde surge a questão da alienação parental. A alienação parental, na verdade, significa dizer que um dos pais, seja ele o pai ou a mãe, que fica com a guarda da criança, do filho, enfim, ele passa a colocar na cabeça da criança, falar para a criança problemas negativos daquele outro pai que está ausente, visando uma separação, por isso alienação parental. Ou seja, acaba sendo uma situação ruim para a criança, porque ele passa a ter uma visão negativa do seu genitor, que já está separado pela distância, pela separação, e passa também a ter uma separação emocional, uma separação que é muito mais drástica até do que a física. E a gente percebe também, no trabalho da Adriele demonstrou isso, que às vezes a alienação ocorre dentro da própria vida conjugal, dentro da vida, no âmbito do casal, quando um dos pais fala, corrige, tenta orientar o seu filho e o outro pai, o outro cônjuge passa a falar mal do pai, ou trazendo questões, informando que o pai não tem autoridade para falar de determinada situação, de determinado assunto, que quem sabe é ela, a mãe, ou ele, o pai, em determinado momento, prejudicando esse convívio, essa relação no seio da família. E as consequências disso é tão grave que segue a pessoa por toda a vida. Há pessoas aí com 30, 40, 50 anos de idade e que vem reproduzindo isso também agora na sua nova família, na sua nova realidade, com problemas
que foi gerado na vida dele quando ele tinha 4, 5, 6, 7 anos de idade, essa questão da alienação parental. Agora, a alienação parental, como bem está destacado no trabalho, ele não é um problema só familiar. Muitas das vezes esses problemas vêm chegar diante do Poder Judiciário. Aí é o juiz que vai ter que trabalhar esse problema. Falar quem está com direito, a mãe ou o pai, mas sempre visando a proteção, em primeiro lugar, da criança ou do adolescente, que ele está ainda em formação, precisa de uma maior atenção da família e também uma maior atenção do Estado. E neste momento é que encontra-se dificuldade, porque o profissional do direito, seja juiz, promotor e até advogado, às vezes não tem uma formação voltada, né, para a questão principalmente psicológica, da psiquiatria. Aí entra esse estudo, é importante do Poder Judiciário fazer uso aí dos peritos, dos assistentes técnicos, ou seja, do profissional de psicologia, para dar um respaldo para que o julgador venha julgar com justiça e com equidade, realmente. Está de parabéns à acadêmica Adriele Pelizar pelo seu trabalho apresentado com muita qualidade.